Oi, eu sou o Renato e sejam bem-vindos ao canal Atrás das Câmeras. O terror sempre foi um dos meus gêneros favoritos. A forma como ele me prende a atenção, gera ansiedade, medo e, claro, o alívio das dificuldades superadas são as sensações que mais gosto de sentir enquanto assisto. Nos últimos anos, o terror moderno tem surpreendido com grandes obras, o que demonstra a influência e a importância de um gênero que muitas vezes é taxado como raso, sem profundidade e para apenas um tipo específico de público. Um Lugar Silencioso foi uma grande surpresa em seu lançamento, trazendo um enredo que abrange uma mensagem convincente sobre o silêncio, combinando elementos de terror moderno com diálogos mínimos, de uma forma que assume o valor de ouvir e da comunicação, e provando a relevância desse gênero que sempre se renova com o passar dos anos. O filme mostra a trajetória da família Abbott, Evelyn, interpretado por Emily Blunt, e Lee, interpretado por John Krasinski, que aliás são marido e mulher na vida real. Um casal que agora administra uma pequena fazenda, sobrevivendo de forma eficiente. Dois pais que tentam criar seus filhos em meio a um mundo pós-apocalíptico, onde a humanidade tenta sobreviver após o planeta ser atacado por criaturas alienígenas. Os seres são tidos como indestrutíveis, e se mostram predadores tão vorazes que, apesar de cegos, utilizam sua audição para nos caçar, de uma forma impiedosa e brutal, praticamente dizimando a humanidade em poucos dias. Situação que é ambientada com maestria logo nos primeiros minutos, quando vemos o casal e seus filhos coletando mantimentos. A abertura do filme nos mostra o clima de desolação e as fotos de pessoas desaparecidas, manchetes de jornal e o modo como a fotografia trabalha essas imagens, sempre envoltas na cor vermelha, nos dizem rapidamente que algo muito ruim aconteceu naquele local e que ele ainda é muito perigoso. Um início que também serve para nos apresentar o personagem principal do filme, o silêncio. A forma como não ouvimos qualquer barulho nos minutos iniciais da obra é embasado pelo cuidado que os seus personagens fazem para não emitir qualquer ruído, e serve não apenas para gerar tensão no espectador, mas para que sejamos apresentados às rotinas e às regras daquele universo, onde qualquer som pode representar a morte. Uma lição que aprendemos ao final da introdução, quando vemos a primeira morte ser retratada de uma forma brutal, um momento que também será utilizado para a construção dos personagens e para o desenvolvimento da história, construída com um nível de cuidado impressionante, onde nenhuma das informações é desperdiçada e toda a cena agrega a narrativa que estamos acompanhando. A utilização desses recursos também nos pressiona a ficar em silêncio, prestando atenção a cada efeito sonoro e nos transportando de forma mais eficiente para o clima do filme, para que possamos sentir na pele o que os personagens sentem. Inicialmente escrito por Bryan Woods e Scott Beck, o roteiro do filme recebeu um novo tratamento de Krasinski, que se baseou em obras como Alien, o Oitavo Passageiro, Onde os Fracos Não Têm Vez e Entre Quatro Paredes. Como o próprio diretor mencionou em entrevistas, o elemento que o atraiu desde o início na história foi a solidão, a ameaça constante e a urgência do sentimento de proteção dos pais aos seus filhos. Esse sentimento de proteção é demonstrado por uma mãe e um pai dedicado pelo bem-estar da família a qualquer custo. E com atuações inspiradas, vemos o sofrimento de perder alguém que ama através de suas expressões, gestos e olhares. E sem dúvida, a palavra que define Um Lugar Silencioso é ansiedade e tensão. Não à toa, experimentamos um permanente estado de aflição e tensão durante os 90 minutos. O silêncio não é usado apenas para produzir tensão. Ele também é utilizado como a base para a construção da relação da família de protagonistas, que trabalha com cuidado o tipo de relação que existe entre cada um deles. Ao acompanharmos a rotina, as artimanhas usadas por eles para evitarem fazer sons, os momentos de carinho e também as cenas de conflito, criando a base de sentimentos, e assim nos importamos por cada um deles. E como já entendemos as regras daquele mundo, passamos a temer junto com eles qualquer ruído. E aí está outro ponto de genialidade, já que os filmes de terror geralmente utilizam o silêncio para gerar o medo no espectador,
A maioria das obras corta o som por momentos passageiros antes de um susto, e assim, o nosso medo vem do próprio silêncio e de como ele pode vir acompanhado de um acontecimento horrível. Mas um lugar silencioso traz o elemento do silêncio como um fator de segurança, e assim, o nosso medo passa a ser de que ele acabe, e como ele está presente em todo o filme, nossa tensão é constante. Já o lugar da conversa é o momento da segurança e acolhimento, como na cena onde Lee acalma seu filho Marcos em uma conversa abaixo de uma cachoeira, onde todo o som deles é abafado pelo forte som da água. É um dos momentos mais belos do filme, mas ao analisar toda a cena que vem em seguida, fica claro que Lee quer ensinar Marcos a aprender na prática as regras deste novo mundo. O pai quer lhe ensinar o medo, mas ao livrar de sua ansiedade, ao explicar que em que momentos ele deve sentir medo e quais não. Daí a importância ao utilizar essas sensações nos momentos certos, e não ser consumidos por elas. Construindo na medida certa o desenvolvimento familiar e sendo carinhosos uns com os outros, mesmo que só possam se comunicar empregando a linguagem de sinais, que já conheciam em função da deficiência auditiva da filha Regan. Os Abbott exibem um calor humano fundamental para que o público não enxergue a obra apenas como um sistema provocador de sustos, mas como um drama familiar, o que em última análise é o que nos deixa realmente aflitos, já que passamos a nos importar com cada uma daquelas pessoas. O silêncio também permite que nos conectemos com Regan e sua deficiência de uma forma íntima, levando a uma apreciação e compreensão mais profunda de sua força e angústia. Nos momentos em que podemos ouvir os personagens sendo perseguidos por criaturas, o estresse da situação aumenta, e o suspense da cena parece muito com um típico filme de terror. No entanto, quando uma cena semelhante se desenrola da perspectiva de Regan e está tudo quieto, a cena ainda está cheia de suspense, mas também adquire uma clareza que só se pode vir do silêncio. Durante as cenas mais intensas, uma música de fundo típica de filmes de terror é tocada, geralmente com o objetivo de criar suspense e emoção, quando os personagens estão em uma situação assustadora, mas aqui nunca é de forma clichê e já aguardada. O espectador pode nem mesmo reconhecer conscientemente que a música está tocando, até que ela seja cortada de repente, e o silêncio resultante seja ensurdecedor. Nesses casos, devemos ver a cena do ponto de vista de Regan, usando sua deficiência auditiva, que a atriz Miley St. Simons realmente tem, como o polo oposto da superaudição dos seres que a ameaçam. Outro ponto fascinante da obra é como há um trabalho delicado até mesmo para diferenciar os sons dos silêncios particulares de cada ambiente, ressaltando a natureza de cada espaço. E para completar, devemos lembrar que o silêncio ressalta o som e vice-versa, e com isso, qualquer ruído súbito soa quase como uma explosão, provocando choque por ser inesperado na estrutura formal da narrativa. Desde o início, um lugar silencioso prepara o palco para uma mensagem poderosa, escondida em um enredo inteligente. É um thriller emocionante, que não depende muito de como essas criaturas se parecem. A maioria dos grandes filmes de terror é assim porque investimos ativamente nos destinos dos personagens envolvidos, no exercício cinematográfico que se desenrola diante de nós. É um passeio emocionante, o tipo de filme que acelera os batimentos cardíacos e brinca com as expectativas do público, sem nunca tratá-los como idiotas. Em outras palavras, é realmente um ótimo filme de suspense, com muitos significados e que geram debates interessantes. Mas e para você? Quais foram as sensações que experimentou assistindo o filme? E qual a sua opinião sobre ele? Deixe aí nos comentários. Eu espero que tenham gostado do vídeo e muito obrigado sempre pelo seu tempo e até o próximo.